Boa noite, Du. Obrigado pela prece. Boa noite. Obrigado pelo carinho. Estou longe, Faustinho, estou longe de fazer isso que você falou. Não está não, Eduardo. Ai, ai. Devagarzinho a gente vai chegando lá. Daqui a umas 5, 6 encarnações a gente consegue, mas tudo bem. Pois é. Alguém quer falar aí, já logo de cara? Por favor. Quem é que está com a mãozinha levantada aí? É Nilza? É isso? Eu não sei. Eu levantei sem querer. Eu estou muito assanhada. Desculpa. Não tem que pedir desculpa, não. Então, hoje a gente retoma, né, o livro Seara dos Médiuns para fazer a leitura do texto completo, né, desse Pequeninos Mas Úteis, é a lição 21, não é isso? Aí depois a gente vai no livro dos médiuns, beleza? E trata da questão da influência moral dos médiuns. Ok? Quem pode ler para nós, por favor? Capítulo 21. Vamos lá. Dos médiuns. Oi. Eu vou ler, Eduardo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Reunião pública de 14 de março de 1960. Pequeninos, mas úteis. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas, assim, ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. A restauração do enfermo está dependendo de exame decisivo. O diagnóstico está feito. Os sintomas são evidentes. Mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para a assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. O salão, à noite, está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O temário está pronto. Os planos são precisos. Mas antes foi necessário que se valesse alguém de humilde tomada elétrica a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano de esgoto, ou se o ferro da máquina terá servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, mostram-se em disciplina para ajudar. Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor e cientes de que a mediunidade, nesse ou naquele grau,
é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo, porquanto somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade de nosso próprio bem. Agora a questão 227. Isso. Vamos para ela. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande quanto ao aspecto moral. Visto que o espírito estranho precisa identificar-se com o espírito do médium para que se verifique a comunicação, esta identificação só ocorre plenamente quando há simpatia entre eles, ou afinidade, se assim nos podemos expressar. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança ou de diferença entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, de onde se conclui que as qualidades morais do médium exercem influência muito importante sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Se o médium é vicioso, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos espíritos bons que foram evocados. As qualidades que, de preferência, atraem os espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que o afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Muito bem. Esse é um capítulo extenso, né, que a gente recomenda que todos leiam, releiam, né? Ou seja, é um capítulo que fala essencialmente sobre a necessidade do médium se evangelizar para poder, né, ter a ligação com os bons espíritos, com os espíritos superiores. Então, essa é a chave, não é? Quando o Kardec fala uma coisa bastante interessante, o pessoal nem se deu conta. Ele fala assim, que a alma atrai os espíritos. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado, é o espírito do médium, né? Então, a alma aqui que ele está falando é o espírito do médium. E ele está chamando a atenção, né, para que o espírito do médium, dependendo das suas condições, né, vai permitir que os espíritos que se comunicam por intermédio dele sejam efetivamente aqueles que foram evocados, né? Aqui chega um ponto importante que o Emmanuel está tratando lá no livro do Seara dos Médiuns, que eu queria chamar a atenção de vocês para isso.
o Kardec deixa claro em várias oportunidades ao longo do Livro dos Médiuns que ele preferia o método de evocar, ou seja, chamar o espírito ou os espíritos com quem ele desejava se comunicar, conversar, né? Por meio, geralmente, da psicografia. Então, o Kardec fazia isso. E, portanto, é óbvio que, neste caso, né, quanto mais evoluído moralmente for o médium, quanto mais ele praticar a caridade, a bondade, o amor do próximo, né, mais facilidade terão os bons espíritos de se ligarem a este médium. E, portanto, quando um determinado espírito superior for evocado para conversar, ele encontrará no médium, né, as qualidades morais necessárias para que a sua comunicação não seja truncada, não tenha elementos indevidos, né? Então, nesse sentido, o Kardec tem toda a razão. Entretanto, a pergunta que a gente tem que se fazer aqui é a seguinte: olha, depende do tipo de trabalho, não é mesmo? Por quê? Bom, quando a gente lê, né, no Céu e Inferno, ou em outras partes, né, em outros textos do Kardec, até mesmo no Livro dos Médiuns, né, as comunicações de espíritos inferiores ou espíritos sofredores, né, fica claro que alguns vêm espontaneamente, que não foram chamados, mas contam as suas situações e trazem essas impressões para o médium, né? Portanto, isso só vai acontecer se o médium se dispuser de boa vontade permitir que o espírito se comunique por seu intermédio. Mas tem médium que não gosta de sentir dor, ainda mais a dor dos outros, né? E quando nós olhamos o tipo de trabalho que nós temos no nosso cantinho, é sempre um trabalho relacionado com o amparo a espíritos sofredores. E esses espíritos vêm por meio de médiums. Mas será que os médiums precisam se afinizar nessa forma que está colocado, né, nesse item pelo Kardec, para poder permitir a comunicação, para que o espírito se comunique? Está lançada a pergunta. O que vocês acham? Quando a gente lê nesse item aqui, né, que dependendo das qualidades morais do médium, aquelas que ele seriam as qualidades morais, né, o amor do próximo, a benevolência. Tem várias coisas aqui, né? Como é que são mesmo? Né? As que, de preferência, né, atraem os bons espíritos: a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, né, o desprendimento das coisas materiais. E quando a gente vê no nosso cantinho os espíritos que vão ser amparados e vêm nos trabalhos mediúnicos, trazidos pela própria equipe espiritual,
São espíritos que trazem no coração orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ódio, cupidez. Nossa Senhora, é sempre muito mais coisa ruim que a gente traz no coração, hein? A cupidez, a sensualidade, né? E todas as paixões que escravizam o homem à matéria. São esses espíritos que são atendidos no nosso cantinho. Isso quer dizer que o médium tem que se afinizar com isso? Está lançada a questão para todos vocês. Oi, Edu. Diga lá. Não, né? Não, né? Por que não? O Kardec está falando aqui, ó. Mas acho que aqui ele está generalizando, Edu. Né? Mesmo porque quando a gente, né, nos trabalhos que a gente conhece, no nosso cantinho, mas em outras casas espíritas, né, esse trabalho de atendimento, quando o médium faz com amor e com carinho, não é amparado pela equipe espiritual, né? Ele pode muito bem, eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas receber, né, um espírito para ser orientado e que foi um assassino, não é mesmo? Né? Então, obviamente, exige preparação do médium, disciplina do médium, preparação da equipe espiritual, né, ajuda da equipe espiritual para que esse atendimento aconteça. E o médium tem que estar aberto, né, para sentir, né, essas coisas, porque vai ter em alguns atendimentos o médium tem dores físicas, em alguns, né, atendimentos é sofrimento emocional, não é mesmo? Então, pelo menos é assim que eu vejo, não é? Não, né? Eu acho que aqui é uma questão mais, né, a gente está falando mais uma coisa mais genérica, mas assim, mas para qualquer trabalho de acolhimento e orientação, né, basta um coração, né, sereno e muito amor, eu acho, e entendimento, claro, não é? Por isso que a gente estuda. Certo. Primeiro, acho que o Antônio quer falar, é isso? Tem mais pergunta. Bom, o Kardec está colocando questão de afinidade. Né? A pergunta é, por que um médium, né? Por que eu posso fazer essa pergunta para mim mesmo? Por que eu, como médium, trabalho com espíritos sofredores ou revoltados? Né? Por quê? É por uma questão de afinidade com esses espíritos ou uma questão de resgate? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Eu tenho certeza absoluta que eu não sou espírito perfeito, puro, senão eu não estava aqui. Eu não tenho dúvida. Então, por que Deus está me dando essa oportunidade de trabalhar como médium em socorro a esses espíritos? Uhum. Alguém mais queria falar aí? Eu queria falar uma coisa que eu sempre faço confusão. É sobre a afinidade fluídica e a afinidade moral, né? Que nem o Alexandre falou, que somos todos ali no nosso coração, a bondade, a gente faz com amor, recebendo todos os espíritos que chegam sofredores, que são espíritos assim, que têm, talvez, a inveja, o orgulho, a maldade, o crime, né? Mas é porque a gente se prepara para isso, então eu fico pensando se é a nossa... como é que é? O que eu falei, esqueci já. Então tem essa... Afinidade moral ou afinidade... Isso, fluídica. afinidade moral e a fluídica, né? Porque às vezes vem também espíritos bons querendo fazer o bem sem ter condições. Ele acha que pode fazer o bem, mas ele está precisando de ajuda também. E são espíritos que parecem ser bons também, né? Então, é uma coisa mesmo para a gente
perguntar, né? Porque a gente fica meio perdido com essa afinidade aí. Uhum. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa aí? Mais algum comentário, pessoal? O que vocês pensam a respeito? Tem essas dúvidas semelhantes aí que a Nilza colocou? Então, pessoal, depois a gente vai chamando um pouquinho mais o pessoal para conversar, né? A Nilza colocou uma questão importantíssima, né, que é a diferença entre a afinidade espiritual e moral, né, e a afinidade fluídica. Nós não podemos nos esquecer que somos espíritos encarnados, ou seja, nossa alma, né, traz no seu corpo espiritual uma densidade maior, né? Vamos colocar dessa maneira. Embora a gente não consiga ver o espírito que está ali se comunicando, né? Porque ele está numa faixa vibratória, né? O corpo espiritual está numa faixa vibratória que nós não conseguimos perceber com os sentidos físicos que nós temos, pelas limitações do mundo material em que vivemos, né? O que nós podemos perceber é que o espírito que vai se comunicar nessas condições de sofrimento moral, né? Com sentimentos de ódio, né? Sentimentos que o levam a querer a vingança, a morte, a querer, né, de todas as formas, infligir sofrimento aos outros, esse espírito está em sofrimento, né? Ele tem dores morais intensas que o levam a manter, por muito tempo, inclusive, esses sentimentos negativos. O que o traz mais para uma atmosfera espiritual mais densa. E a equipe espiritual, trabalhando com um grupo maior de médiuns, como nos nossos trabalhos mediúnicos, né, consegue descobrir, dentro da equipe, aquele que tem maior afinidade fluídica, em que os fluidos do médium e os fluidos do espírito se casam mais facilmente. Entretanto, essa não é a única condição que a equipe espiritual utiliza para colocar junto de um determinado médium o espírito que vai se comunicar. A outra condição extremamente importante é a condição do médium, a capacidade moral do médium de dominar por amor ao próximo, qualquer que ele seja, aquele espírito com o qual, pelo que vai se comunicar por aquele médium. Então, se tem um espírito muito violento, e vamos dizer assim, venha por mim, né? Muitas vezes, eu não sou uma pessoa assim de ficar, né, tão bonzinho, esse e aquilo. Às vezes eu não tenho a qualidade moral necessária. Aí, a equipe espiritual vai se utilizar de um outro médium, uma mulher, por exemplo, que, por causa da maternidade, ela desenvolveu
os sentimentos mais próprios da mulher, mais elevados, né? Aqueles sentimentos que erguem mais, né? o indivíduo, que consegue, então, pelo amor, dominar o espírito que vai se comunicar. Então, a equipe espiritual faz esse trabalho. Portanto, não é pela afinidade moral do médium que a equipe espiritual vai trazer um espírito que se afinize moralmente com o médium. Pelo contrário. Por isso que, num trabalho bem organizado, e o Alexandre foi bem claro, né? Ele fala da equipe espiritual, que é efetivamente quem comanda o trabalho no plano espiritual. Ela se utiliza de todos nós iniciamos, nós terminamos, nós definimos os horários de funcionamento da reunião, tudo direitinho. Mas, do ponto de vista espiritual, que espírito virá, né? Por qual intermédio ele virá, qual será o esclarecedor, o dialogador ou dialogadora que vai conversar com aquele espírito. Isso tudo é feito um arranjo, eu diria, quase perfeito pela equipe espiritual. Então, esses espíritos que vêm nessas condições, dentro de um trabalho mediúnico organizado, como esse que nós temos no nosso cantinho, nos diversos grupos mediúnicos, né? A afinidade moral do médium é para com a equipe espiritual. Daí a equipe espiritual pede a todos os médiuns, se prepare para o trabalho, faça orações, né? Cuide do ambiente espiritual do seu lar, cuide do ambiente espiritual da sua casa, né? Do seu trabalho. Né? Busque se preparar para estar à disposição da equipe espiritual para fazer o melhor. Daí é que vem tudo aquilo que o Emmanuel coloca. Certo? Por que que o médium tem que se preparar? E como ele vai se preparar? Servindo ao próximo, amando e assim por diante, que nós vamos voltar ali e ler com calma. Mas é importante fazer esta separação da afinidade fluídica e a afinidade moral. A afinidade moral do médium tem que ser para com a equipe espiritual com a qual ele se comprometeu a estar naquele dia, naquele horário, preparado, seguindo as regras, as recomendações, sendo disciplinado para estar pronto para o trabalho mediúnico, se colocando à disposição da equipe espiritual. Certo? Agora, a ação fluídica, né, essa ligação fluídica, aí a equipe espiritual procura o melhor médium para trabalhar, aquele que consegue dominar moralmente o espírito e tem afinidade fluídica, que vai facilitar para a comunicação. Tem aqui, eu acho que é a Aide. Quem que é que pediu a palavra aqui? Sou eu, Aide. Oi, Aide. Manda brasa. É que tem um M aqui no M meu... Marcondes. Ah, então tá bom. É que eu não sei mexer nisso daqui, então, quando meu filho montou aqui para eu poder entrar no grupo, ele deixou assim, eu não sei fazer outra coisa. Tudo bem. Na verdade, meu nome é Cíntia Aide Panadés Marcondes. Então, o pessoal chama mais de Aide, porque é mais fácil,
E Uhum. Marcondes é o sobrenome, ele botou M aqui, mas é Aide, com H. Mas Muito bem. a minha pergunta é a seguinte, que eu fiquei na dúvida, né? Então, tá, eles se atraem de acordo com a afinidade do médium e do espírito. Mas pode a espiritualidade inverter a coisa, por exemplo, aproximar um espírito lá que não esteja, que seja vingativo ou que tenha cometido grandes crimes e tal, com um médium que seja o oposto dele? Pode, pode. No livro, acho que é No Mundo Maior, eu não sei se é No Mundo Maior, mas do André Luiz, né, ou Nos Domínios da Mediunidade, eu não lembro bem. Aí o André Luiz está participando de uma reunião mediúnica, obviamente com o observador, né? E aí ele diz que ele vê entrar pela porta um espírito horrível, falando 1000 palavrões, xingando, e ele preso por 2 guardas, trazendo ele, e ele fica espantado, o André Luiz fica espantado, porque os soldados que estão trazendo aquele espírito, entre aspas, preso, né, para ser atendido pela médium Celina, que é uma médium extremamente bem desenvolvida, amorosa, elevada moralmente, né? Então, o que falou mais alto ali foi exatamente o fato da médium ter qualidades morais tais que, quando o espírito chega para falar, ela o envolve com tanto amor, com tanto carinho, com tanta autoridade moral, que ele não consegue falar um palavrão sequer. Neutraliza. Ela não só neutraliza, ela o envolve com tanto amor, né? Então, Que ele vai diminuindo toda aquela sua agressividade. Ele perde a capacidade de ser agressivo. Entendi. Né? Então, foi a qualidade moral dela. E como é que deu a afinidade fluídica? Bom, ela é uma médium, ela é um espírito encarnado, ela tem um corpo físico denso. O seu corpo espiritual também é denso, comparativamente ao de um espírito livre, porque ela tem junto dela, né, no seu corpo espiritual, os fluidos naturais do corpo material. Né? Tanto é que você tem o laço fluídico, que prende o espírito ao corpo físico, né? Deixando claro a nossa condição de espíritos cativos do corpo físico. E, portanto, com todas essas, como que eu vou dizer, todas essas afinidades fluídicas típicas. Quando ela passa, né, a fazer o seu trabalho de amor, de envolver o espírito, né, naturalmente, o espírito vai assimilando aquela potência amorosa, aquela coisa amorosa, e ele vai abrindo caminho para a fala do mentor, do dialogador, né, que é intuído, obviamente, pela equipe espiritual, para falar determinadas coisas diretamente relacionadas com ele, para que ele fosse esclarecido. Né? Então, a equipe espiritual trabalha nessas 2 condições. Alguém mais quer falar aqui? Eduardo.
Eu que agradeço. Vamos lá. É o senhor Faustinho que quer falar, é isso? Não? Sim ou não? Então, não. Desculpa, Ok. não. Então, fala. Fala, Faustinho. Não, eu apertei por engano aqui, Eduardo. Ah, Na verdade, eu quase cochilei aqui em cima. ô louco, hein? Tá doido. Hoje não, hoje. Minha voz tá boa, né? Não, hoje ela está mais fanhosa, Eduardo. Ah, sinto muito. Não, tudo bem, fica tranquilo. Muito bem. Alguém mais? Antônio, eu não sei se a gente respondeu a sua pergunta. Talvez fosse importante você colocar mais uma vez. Eduardo, né? Acho que sim. É uma questão mais assim, nós estamos nesse trabalho porque também temos as nossas imperfeições, né? Sim, Estamos trabalhando, e à medida que a gente... É muito interessante quando a gente participa de uma reunião mediúnica e a gente convive com o médium ao longo do tempo, a gente vai vendo que eles têm os tipos de espíritos que manifestam por ele. São característicos. Eu falo isso por mim mesmo, porque não é... Eu acompanho alguns, eu vejo que, às vezes, vai espírito mais violento, ligado à guerra, ao militarismo. Então, há uma certa tendência, a gente vai observando isso ao longo do... Outros têm, às vezes, vêm pessoas que estão ligadas ao suicídio, acontece com mais frequência. Eu não sei se isso é uma regra geral, isso é uma observação pessoal. E como isso aí não é vamos dizer assim, não dá para fazer uma avaliação no todo, mas eu tenho observado isso ao longo da minha vivência, sabe? E é uma certa, facilita, parece que facilita a comunicação e o próprio dialogador também, e a pessoa tem mais controle sobre esse tipo de espiritualidade, né? Eu não sei se isso é uma verdade, é só uma observação. é. Então, eu vou te contar uma coisa interessante também que eu já vi, né? Nós tínhamos uma médium no nosso grupo de quinta-feira que ela tinha uma mediunidade assim espantosa. E uma das coisas que eu fazia como dirigente do grupo e tendo ela ali perto, comecei a estudar aquilo que acontecia no grupo, com cada médium, com cada esclarecedor. Por que que determinado esclarecedor sempre tinha mais ou menos uma característica de conversa? Não tinha só a sua, a sua forma de falar. Tinha também, né, o tipo de espírito com quem que ele ia atender. E isso me intrigava. Aí eu perguntei para o dirigente do grupo se podia fazer algumas perguntas, se eles podiam me responder algumas coisas. E o espírito veio pela médium, falou que sim, né? E aí ela começou a contar coisas. E uma das coisas que ela me contou, que eu achei muito interessante, eu até relatei, se a gente conseguir, no tempo que eu ainda enxergava sem luz nenhuma quase no trabalho mediúnico, eu ia escrevendo um monte de coisa ali, sabe? E uma das coisas que eu lembro, a moça contando, né, era assim, que ela via que cada esclarecedora ou esclarecedor tinha uma cor que a caracterizava, que estava caracterizado. Então, tinha um que tinha cor amarela, outro que tinha cor verde, outro que tinha cor lilás, e assim por diante. Então, tinha diferentes cores. E é como se fosse assim,
ela fosse uma espécie de uma líder de um grupo. E havia determinados médiuns que pareciam fazer parte daquela cor. E quando eu falava assim, vai tal médium, vai tal outro médium, né? Pedindo para o esclarecedor ir atender um determinado médium ou outro, era muito interessante, porque o espírito que se comunicava era um daqueles que estavam na sua, vamos dizer assim, vou colocar na sua fita, né? Na sua fita verde. Aí então saía um daqueles ali que tinha geralmente um conhecimento e representava como se fosse um grupinho de espíritos que tinham mais ou menos o mesmo problema e se comunicavam por aqueles médiums. Então, quando eu mandava para um médium, para outro médium, tal, era aquele tipo de espírito que ia junto com aquela esclarecedora. Se aquele médium fosse atendido por outra esclarecedora, certo? Era um espírito ligado a outra esclarecedora do ponto de vista das cores ali, que se comunicava. Então, essa observação que você está tendo, né, é semelhante. Determinados médiums, né, acabam tendo uma afinidade, até mesmo por causa do seu modo de pensar, tá? Para permitir que determinados espíritos se comuniquem. Então, vamos dizer assim, suponha que tenha espíritos muito ligados à ciência materialista, e a ciência materialista, assim, mais ligada com armas, com belicismo, com tecnologia, tal. Bom, cara, eles não vão colocar esses espíritos para falar por intermédio de uma pessoa que é zero à esquerda em tecnologia, que é extremamente bondosa, muito, mas não tem essa capacidade de o espírito encontrar no médium o material necessário que ele precisa para poder se expressar. Então, vai vir por intermédio de um médium que tenha conhecimento mínimo sobre tecnologia, para permitir que aquele espírito se comunique. Senão o espírito vai ficar tolhido, ele não vai encontrar material no médium para poder utilizar e falar as coisas que ele precisa falar. É como eu penso, viu, Antônio? Mas eu acho que vai nessa direção do que você falou. Eu tenho observado isso já há um bom tempo, e é interessante isso. Ela viu por cores, né, vibrações, né, tipo de vibração, que a cor é ligada a isso. Né? É interessante que eu venho observando já faz tempo. Eu fico assim, coisas que eu tenho que trabalhar no meu comportamento, no meu coração, muito ligada também a essa vivência. Então, é muito interessante. É isso. Eu ser consciente. Não, então, aí você vê que a informação, né, ela chega por diferentes caminhos, mas chega. Né? É muito interessante essas suas observações. Muito bem. Pode falar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Muito bem. Eu não sei. Eu acho que não vale a pena a gente voltar no capítulo inteiro. Se vocês quiserem, o capítulo é de uma riqueza muito grande. Mas aí, né, nós vamos demorar muito tempo para estudar. Se vocês quiserem, a gente pode ler o capítulo do Livro dos Médiuns, desde o item 224, que eu acho que é o primeiro item. Mas é longo. O que vocês preferem?
Vamos para o Seara dos Médiuns ou vamos para o Livro dos Médiuns, no capítulo sobre a influência moral dos médiuns? Gostaria de ter a opinião de vocês. Eu voto no Livro dos Médiuns. Você Voltar. Voltar. Ok. Mais alguém? Fala. Eu também prefiro o Livro dos Médiuns. Eu também acho, Edu, que vale a pena ler o capítulo do Livro dos Médiuns. Ok. Já são 3 favoráveis aqui. Então, dou-lhe uma. Fala, Faustinho. Livro dos Médiuns. Dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vamos lá para, então, Médium. lá para o item, se não me engano, é o 224. Começa no 226, Eduardo. O Ah, é capítulo. 226? Sim. Mas que coisa, hein? É mesmo. É porque o outro capítulo só tem 2 coisas. Então, vamos lá, 226, da influência moral dos médiuns. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. Vocês vejam, nós estudamos há pouco tempo essa questão, não é? Efetivamente, a mediunidade é uma propriedade, né, uma faculdade intrínseca do ser encarnado, do médium. Ela é uma propriedade física, praticamente física. Certo? E, portanto, ela não tem relação com a moral. Entretanto, de imediato, ele vem e coloca a questão. O mesmo não se dá, né, com o uso que o médium faz da sua faculdade. Aí passa a ter, sim, uma questão super importante, né, que é como o médium usa a sua mediunidade. Ele usa para o bem? Ele usa para o seu crescimento moral e espiritual? Ou ele usa para proveito próprio, para vivenciar, né, as coisas da vida material? Ou para cultivar a sua vaidade, o seu orgulho? Esses são os 2 pontos chaves. Então, a mediunidade independe da gente. Tanto é que a gente sempre fala. Você está no grupo mediúnico e fala assim, eu quero sair. O grupo mediúnico, louco, eles são muito rígidos. Lá no nosso cantinho, imagina, ele tem regra tal, regra tal, regra tal, regra tal. Tá louco, meu, não precisa tanto, eu não quero mais. Não vou mais. Achando que a mediunidade ia parar só porque ele não vai mais no trabalho mediúnico. Mas não é assim que funciona. A mediunidade é intrínseca a ele. Certo? E se ele sai do trabalho mediúnico exatamente porque não quer se submeter à disciplina que é necessária para quem trabalha nos grupos mediúnicos, né? Principalmente quando se fala que é um trabalho de desobsessão, né? Na verdade, os trabalhos que a gente faz no nosso cantinho não são trabalhos de desobsessão, a não ser que a gente entenda a desobsessão de nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente acaba recebendo espíritos que são, né, ligados à nossa vida e, portanto, é uma desobsessão. Cada espírito que é
vamos dizer assim, atendido, né, e esclarecido, e aceita pelo menos pensar em nos perdoar, né, pelo mal que lhes fizemos, já é um caminho e tanto andado para diminuir a possibilidade de obsessão sobre nós. Né? Mas, no fundo, né, o trabalho de desobsessão, quando a gente pensa no trabalho de desobsessão organizado, para atender qualquer espírito ligado a qualquer pessoa que chega no centro e que a equipe espiritual vê a necessidade de fazer o trabalho em benefício daquela pessoa, né? É preciso uma disciplina do médium muito maior, né? Quando eu falo assim, muito maior, é no sentido de vigilância, né? Embora sejamos chamados sempre atenção, atenção, vigiai, orai, né? O trabalho do médium num grupo de desobsessão é muito mais sério, né? Não é um desenvolvimento mediúnico simples, né? Mas, como diz aqui, a mediunidade vai com a gente. E o que a gente faz da mediunidade, né, é que vai depender da nossa moral. Certo? Esse é o item. É a questão 1 do item 226. São várias questões. Tá bom. Então, nós vamos ter que parar aqui, já são 2:54, a não ser que a gente leia mais uma. Vamos ler mais uma. Questão 2. Sempre se tem dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem e por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? Todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus, visto que há homens que estão privados delas. Poderíeis também perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza a trapaceiros, eloquência aos que só a utilizam para o mal. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. Pensais que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, coloca-os nas mãos deles, cabendo ao homem aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom para tornar ainda mais odiosa aos seus próprios olhos a traição que praticou. Muito bem. Então, da mesma maneira que tem aquelas pessoas que têm uma oratória muito grande, muito boa, né? Se a utilizarem para o domínio de massas incultas, o domínio para si próprio e angariar bens da vida material e assim por diante, né? Ele vai responder por tudo isso. Foi uma faculdade? Ora, Deus nos dá essa capacidade? Sim. A cada encarnação, nós temos a capacidade de desenvolver algumas ferramentas, né, naturais para o nosso crescimento intelectual e moral. O que nós fazemos deste conhecimento intelectual, né, é que vai depender da moral. E no caso dos espíritos, né, que se comunicam, eles podem se comunicar
com os bons e com os maus que existem na Terra. E aí ele coloca, Deus não dá uma visão magnífica aos malfeitores? Dá, assim como dá uma visão magnífica a pessoas de bem. Certo? Mas e o malfeitor pode fazer coisa errada com aquela visão magnífica? Pode. Devia? Não, não devia. Mas ele tem. Bom, é hora dele começar a olhar tudo com a visão do bem, e não mais a do mal. É para ele se redimir. Deus nos dá a condição de, através dessas habilidades que vamos desenvolvendo, ou os dons, como são colocados aqui, de nos progredirmos moralmente. Tanto é que os próprios espíritos falam, bom, se o médium não faz a parte dele de crescimento espiritual, ele não serve para mim. Se o médium não está aprendendo com tudo aquilo que acontece, inclusive por ele, como médium, ou por outro médium que ele está assistindo a comunicação, se ele não faz a sua modificação espiritual, espiritualidade superior fala assim, de que adianta a mediunidade dele para nós, se ele também não se corrige? Eduardo, falta 1 minuto. Então faz a prece de encerramento, já que você fez a de início, já faz a de encerramento. Por favor. Deus, nosso Pai, nossa gratidão, Senhor, pelos ensinamentos desta noite, pelo que aprendemos, pela companhia dos amigos espirituais, pelos nossos companheiros, cada um de sua residência, que participaram deste estudo com amor, com carinho, com dedicação. Nós também queremos agradecer, Senhor, pelos amigos espirituais que auxiliam e intuem o Eduardo no desdobramento dos textos, da compreensão, que nos traz o entendimento, o aprimoramento da nossa mediunidade e do nosso trabalho. Levai, Senhor, as nossas vibrações de amor, de carinho e de fraternidade aos nossos entes queridos, aqueles companheiros que fazem o tratamento de câncer, para aqueles que sofrem, para aqueles que têm fome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais este dia de vida e de trabalho. E deixamos a nossa prece com a equipe do Cantinho, que ela possa levar a quem o Senhor designar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e os nossos defensores. Dai-nos força, Senhor, para não cairmos em tentações,
e nos livrarmos do mal. Que assim seja. Muito bem. Muito obrigado a todos. Tchau, Boa gente. noite, boa Beijo para semana. todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Com Deus. Até sexta. Bom descanso. Até sexta. Até sexta. Tchau. Se Tchau. Deus quiser. Boa noite. Tchau, um abraço a todos. Antônio, você que derruba nós dessa vez. Olha, não está derrubando, eu vou derrubar.